Censura ou justiça? Pablo Marçal foi censurado? Bom, pessoal, a essas horas você já sabe que a Justiça Eleitoral, a pedido do partido da Tabata Amaral, mandou derrubar todos os perfis das redes sociais do Pablo Marçal. Todos. Mas por que isso, Deltan? Porque o Pablo teria adotado na sua campanha uma certa estratégia de divulgação de cortes dos seus vídeos. Deltan, como assim uma estratégia de divulgação de cortes? Que exatamente que ele fez? O que tem de errado nisso? E o Marçal vai ter as suas redes sociais de volta ou ele vai ficar censurado até o final das eleições? E mais importante, isso foi justo? Ou, como você disse, Deltan, isso foi uma censura? Fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo isso e mais. Vou te mostrar os memes divertidos que surgiram na web sobre a Tabata Amaral, ou Tabata de Moraes, ou Tabata Censora. Mas antes, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. E se você quer análises políticas mais aprofundadas, você pode se tornar um membro aqui do nosso canal. Vamos então do começo. Deltan, por que a Tabata processou Pablo Marçal na Justiça Eleitoral e por que ele teve as suas redes sociais censuradas? A Tabata Amaral, ela acusou o Pablo de usar um canal dele no Discord para pagar pessoas que fazem cortes dos vídeos dele e espalham nas redes sociais por meio de uma espécie de campeonato ou competição de cortes, em que ele paga prêmios para aquelas pessoas que alcançam os melhores resultados. Isso contribui para que trechos dos debates do Marçal viralizem e tenham um alcance muito grande na internet. Mas, Deltan, por que isso seria errado? O Pablo não pode pagar os seus seguidores para fazerem cortes dos vídeos dele? Isso é ilegal? Bom, antes de responder essa pergunta e nós sabermos se houve ou não censura, tem duas coisas que você precisa ter em mente aí. Primeiro, nós estamos em pleno processo eleitoral e Pablo Marçal é um candidato, portanto ele precisa respeitar as regras do jogo, as regras do processo eleitoral, que valem para todos. Em segundo lugar, dentre essas regras, existe o limite de gastos de campanha, a obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas do candidato e ainda a exigência de comprovação de origem dos recursos, para falar apenas de algumas das regras mais importantes aqui. Se um candidato gasta mais do que o limite de gastos, ou se ele faz gastos eleitorais sem declarar na sua prestação de contas, o que seria o famoso caixa 2, ou se ele não comprova a origem desses gastos, tudo isso pode vir a ficar caracterizado como um abuso de poder econômico. Se houver abuso de poder econômico, ele pode ser cassado e ficar inelegível, isso mesmo depois de ele ser eleito. Além do abuso de poder econômico, o Pablo pode responder por gastos irregulares de campanha, porque a lei não permite o pagamento de prêmios durante a campanha e não permite também que terceiros, como as suas empresas, façam gastos eleitorais em nome do candidato. A lei, aliás, impede que pessoas jurídicas, que empresas, favoreçam candidatos. Só quem pode gastar em nome do candidato é ele mesmo, é o partido dele ou ainda a coligação, a conjunção de vários partidos que estão ao redor do candidato. Existe também uma outra configuração de abuso que é relacionada ao meio de propaganda que é proibido. Por quê? Porque a lei eleitoral ela não permite que os seguidores de Pablo, por exemplo, paguem um impulsionamento de conteúdo em favor dele. Em resumo, são esses os fatos do caso e as possíveis repercussões jurídicas, o que vai depender, gente, é claro, da confirmação desses fatos que a Tabata acusou Pablo de ter praticado no pedido que ela fez para a Justiça Eleitoral. Antes de um julgamento, o Pablo vai apresentar sua defesa, vai existir uma ampla investigação, para aí sim a Justiça chegar a uma conclusão. Mas feita essa análise inicial, por que eu iniciei o vídeo falando que o Pablo Marçal foi censurado? Porque sim, Pablo Marçal foi censurado, e isso independentemente do mérito da acusação da Tabata contra ele. Independentemente de qualquer discussão sobre o mérito, o que aconteceu com o Pablo Marçal foi sim uma censura errada, abusiva, ilegal e absurda. E Deltan, por que foi censura? Gente, é muito simples. O juiz eleitoral ele simplesmente mandou derrubar todas as contas em redes sociais do Pablo, o que é a maior censura que uma pessoa pode sofrer hoje em dia. Dá uma olhadinha aqui comigo, eu li a decisão inteira, olha aqui, ó.
você vê aqui uma ordem de censura se determinando a suspensão temporária de todos os perfis oficiais até então usados pelo requerido Pablo Marçal nas redes sociais. Instagram, YouTube, TikTok, site, X, antigo Twitter, até o final das eleições. Tudo censurado. E por que isso é a maior censura que uma pessoa pode sofrer hoje em dia? Gente, porque as redes sociais são a nossa praça pública atual. É onde as pessoas discutem, debatem, se informam, interagem entre elas, trabalham, se entretêm. É também o principal meio de comunicação do candidato com o eleitorado. Antigamente, a pessoa ia fazer uma palestra. Hoje o Pablo Marçal pode ir lá fazer uma palestra para 100, 200, 1.000 pessoas, talvez 5.000 pessoas. Mas quando ele fala nas redes sociais, ele atinge 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. É a principal praça pública dos tempos modernos. E aí, quando um juiz vem e derruba a rede social de um candidato ou de uma pessoa por conta de um possível ilícito que a pessoa cometeu, o que o juiz está fazendo, de fato, é pressupor que não só todo o conteúdo da rede social da pessoa é criminoso, é ilícito, é ilegítimo, como ele está pressupondo que todo o conteúdo futuro da rede social da pessoa também vai ser criminoso, vai ser ilícito, o que obviamente é um absurdo, já que o judiciário não tem bola de cristal e não poderia jamais fazer esse tipo de presunção. É como você cortar a língua de alguém porque ela falou algo proibido. É o que se fazia na Idade Média. Só que ao fazer isso, você não está só punindo a pessoa pelo que ela disse no passado. Você também está impedindo que a pessoa volte a falar para sempre. E é exatamente isso que aconteceu com o Pablo Marçal. Ele teve a língua cortada. Todas as redes sociais dele foram derrubadas, inclusive redes que cresceram, que têm alcance determinado pela vida na época que ele era empresário. Isso é absurdo, gente, isso é surreal. É o exemplo mais perfeito possível de uma censura prévia, o que se torna ainda pior por estar acontecendo durante o período eleitoral e com um candidato. Ao fazer essa censura que o juiz está fazendo, ele não está só violando o direito do Pablo de se comunicar com seus eleitores, mas ele também está violando o direito dos eleitores de São Paulo de se informarem sobre os candidatos para poderem fazer a sua escolha, o que é uma interferência gravíssima na soberania do voto e no processo eleitoral democrático. É ainda uma grave violação da Constituição, porque a nossa Constituição ela proíbe a censura prévia. Ainda, a gente tem a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que tem força no Brasil supralegal, ou seja, está acima das leis, só está abaixo da Constituição e ela também proíbe a censura prévia. Só para vocês terem uma ideia de como essa censura prévia realizada pelo juiz eleitoral é ilegal, o Marco Civil da Internet, que é a lei que regula as redes sociais, proíbe que o juiz derrube a conta inteira de alguém. Se alguém comete um ilícito, por exemplo, publicando um post criminoso, uma incitação ao crime, uma calúnia, etc., a lei permite apenas que este post ilícito seja derrubado, jamais a conta inteira da pessoa. E a lei diz expressamente que isso é assim para evitar a censura. Justamente porque a pessoa pode ter publicado algo ilícito hoje, mas não quer dizer que todos os posts futuros dessa pessoa vão ser ilícitos. Então você não pode impedir o Pablo de todo um discurso futuro que ele vai ter, presumindo que vai ser ilegal, porque algo eventualmente pode ter sido ilegal no passado. E ainda mais, o juiz está dando uma decisão provisória, ele nem examinou profundamente o caso. Errado, errado e errado. Explicada a censura, qual é o efeito dessa censura para a campanha, especialmente a campanha do Pablo Marçal? Bom, gente, aqui é que a gente vê o tiro no pé que foi essa jogada da Tabata Amaral. De um lado, o Pablo simplesmente explodiu em visibilidade na imprensa e nas redes sociais. E do outro lado, a Tabata está sendo muito criticada por uma postura que as pessoas estão vendo corretamente como autoritária, o que tem gerado vários memes contra ela que eu vou te mostrar aqui. Veja aqui comigo. Sobre a visibilidade que ela deu para o Pablo Marçal, dá uma olhadinha aqui nessa matéria, nesse levantamento do The Investor, que diz o seguinte: com perfis derrubados, Marçal atinge recorde de buscas no Google. E aí a matéria segue aqui falando uma série de coisas, mas eu destaquei um parágrafo para vocês. A movimentação, no entanto, gerou o aumento explosivo de engajamento de Marçal na web, com buscas relacionadas ao seu nome registrando pico histórico no Google. Parte desse movimento, inclusive, foi utilizada por Marçal para migrar parte do seu público para contas reservas não citadas na decisão judicial. Outra prova, gente, disso. Em poucas horas,
as novas contas do Pablo Marçal nas redes sociais explodiram de seguidores e ultrapassaram até mesmo a Tabata, que tem 1,5 milhão de seguidores. O Pablo também ultrapassou o próprio Boulos. O Pablo agora está com 2,7 milhões e o Boulos tem 2,3 milhões. Isso em poucas horas. Ultrapassou todo mundo. Parece ainda que esse tiro saiu totalmente pela culatra por mais razões, quando a gente olha para o que aconteceu com a Tabata Amaral. Acompanhe aqui comigo a reação contra ela. O que não faltou nas redes sociais nesse final de semana foram memes sobre ela, o que desgastou muito a sua imagem. Tem esse primeiro meme aqui, dá uma olhadinha comigo, que é o meu meme favorito. Quem publicou esse meme foi a Marina Helena, do Partido Novo, é a nossa candidata do Partido Novo, sem dúvida nenhuma, a melhor e mais preparada candidata para as eleições de São Paulo. E ela publicou esse meme do Scooby-Doo, em que aparece aí a Tabata Amaral, aí você tira o capuz dela, né, tira o disfarce de Tabata Amaral, e quem você encontra é Alexandre de Moraes. Esse aí é o meme da Tabata de Moraes. Mas não teve só isso aí. Acompanha aqui. Falaram que a Tabata amadureceu muito com tudo isso que aconteceu. E aí você tem o meme da Tabata Madura. Olha a Tabata Madura comparando ela com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Olha só, pessoal. E não tem só esses não, viu? Tem mais um aqui que eu vou mostrar para vocês, meus favoritos. Tem o meme aqui da Tabata Censora. Tá olhando o que aí, pessoal? Tá olhando? Vai ser censurado! Me diz aí nos comentários qual meme você achou mais legal. O da Tabata de Moraes, o da Tabata Madura ou o da Tabata Censora? Conta aí pra mim nos comentários. E, gente, depois dos memes do Tachad, a gente sabe como pode ser devastador para a imagem de um político virar um meme assim, por uma coisa tão errada assim. E aí, eu quero agora ouvir tua opinião. O que você acha? Depois dessa explicação, você acha que a decisão contra o Pablo Marçal foi justa ou foi injusta? Mas mais importante ainda, eu quero ouvir você sobre isso. Ó. A decisão está ajudando ou está atrapalhando o Pablo Marçal, na sua opinião? Será que a restrição das redes e a queda dele, que já tinha mais de 10 milhões de seguidores, será que isso vai atrapalhar ele ou ele vai crescer ainda mais nas pesquisas? Me conta a sua opinião nos comentários. E não esquece, me diz qual é o seu meme favorito, curte, compartilha, segue a gente aqui no canal, se torne membro para que a nossa voz conjunta contra a indignação, contra os abusos, contra a censura possa ir mais longe. Um grande abraço.